Fala família, Rodolfo Alqueta aqui, seu professor de física, te acompanhando em mais uma correção de simulado aí da melhor matéria do seu edital. Um simulado muito bom, com muitos assuntos aí que a gente destaca durante o nosso curso de grande relevância. Professor, não sou bom em física, já estou para desistir. Calma. Durante essa semana aí, última semana de maio, vou estar postando aí nas minhas redes um levantamento CAIDECAN e o que você precisa estudar definitivamente na matéria de física. Lembrando que a prova de física, normalmente ela é distribuída em questões teóricas e questões de cálculo. Ou seja, para você que não gosta de fazer cálculo, não tem muita noção de cálculo, de matemática, eu indicaria você estudar de preferência a matéria teórica que pode cair na sua prova. Vou fazer esse levantamento e vou colocar para você lá no meu Instagram, Rodolfo Alqueta, durante essa última semana de maio, beleza? Lembrando que a prova está muito próxima. Agora é hora de refinar os nossos conhecimentos. Professor, precisa aprender tudo do edital de física? Para quem não tem noção, para quem não gosta, para quem não consegue entender física, eu indicaria decorar só a teoria que pode cair na sua prova. Por isso, vou fazer esse levantamento lá no meu Instagram. Segue lá e fica acompanhando. Então vamos seguir. Primeira questão, questão de número 26. Joga um fora aqui horroroso, eu não vou nem ler. Agora vamos para a próxima parte. Sobre cinemática, assinale a alternativa correta. Professor, eu posso pular todos os enunciados? Você pode ir direto para as alternativas. Viu que não precisa ler? Não precisa gastar tempo lendo enunciado gigantesco de física na sua prova. Normalmente, não precisa ser lido. Só quando tiver algum dado aqui passando velocidade para você, tempo, espaço, aí você tem que ler e pegar esses dados do enunciado. Sobre cinemática, assinale a alternativa correta. Ou seja, ele quer saber sobre cinemática. Uma questãozinha teórica aí. A cinemática vetorial analisa as interações entre grandezas escalares variáveis na física. Isso aqui está incorreto. A cinemática vetorial não analisa interações entre grandezas escalares. Ela analisa interações entre grandezas vetoriais. E para ser uma grandeza vetorial, falar do nosso curso aí, tem que ter módulo, tem que ter direção e tem que ter sentido. Normalmente é identificado aí um vetor com uma setinha em cima. Ou seja, quando tem essa setinha aqui, a gente sabe que é uma grandeza vetorial. A nossa velocidade é um exemplo de grandeza vetorial. A nossa massa aqui seria um exemplo de grandeza escalar, beleza? Então esse aqui está incorreto. B. A cinemática vetorial é uma divisão da física clássica dedicada ao estudo exclusivo dos movimentos de objetos rígidos. Isso aqui, esse exclusivo aqui, está incorreto. Ela não é dedicada somente aos objetos rígidos, tranquilo? Ela é ampla, ela estuda sempre que tem grandezas vetoriais. A cinemática vetorial estuda as relações em grandezas vetoriais variáveis na física. E esse aqui é o conceito de cinemática vetorial. Relações entre grandezas vetoriais, beleza? A cinemática vetorial é uma disciplina da física que investiga apenas os movimentos dos objetos flexíveis. Isso aqui está incorreto. Também não se restringe aos objetos flexíveis. Então, nossa alternativa aí, questão dada, isso aqui dá para você matar até se você não soubesse o que é. Questão dada aí, alternativa C, é a resposta 26. Agora a questão 27, que é um pouco mais complicado, porque ele não dá nenhum dado, depois ele pergunta o número. Pô, professor, mas ele não colocou nenhum número no enunciado. É isso aí que a banca faz, a gente vai ter que relacionar a altura Hzinha, o Hzinho e a altura Hzão, beleza? Então vamos lá. Essa aqui a gente precisa ler para entender o que se passa nessa questão. Aí depois de ler o aluno fala, pô, não entendi nada. É isso aí que acontece, é a maioria dos alunos, tá tranquilo? Então vamos lá, questão 27. Uma criança vê uma fruta madura pendurada em uma árvore no ponto P. Então a fruta está aqui no ponto P, a uma altura H do solo. Ingenuamente, ela atira de um ponto O do solo uma pedra em direção ao ponto P. Aqui ele está falando que sai do O e vai para o P. Então ele sai daqui e ela vai atirar essa fruta tentando alcançar o ponto P. Mas olha o que acontece. A velocidade inicial, V0, é tal que, supondo a resistência do ar, o ponto mais alto atingido pela pedra fica localizado verticalmente abaixo do ponto P. Ou seja, a criança joga a pedra tentando alcançar a fruta, mas ela não alcança, ela passa por baixo da fruta. Como ilustra a figura, ou seja, ela queria acertar o P, ela vem aqui por baixo e ela cai. Seja H a altura máxima atingida pela pedra. Então ele está falando que aqui, ó, que o H é a altura máxima atingida pela pedra. É o que o desenho ficou meio errado, né?
o pontilhado do H vai até lá em cima. E o Hzão aqui vai ser a altura do solo até a fruta, tranquilo? Neste caso, a fruta se encontra a uma altura H do solo igual a. Ele quer saber a relação entre Hzão e Hzinho. É isso que ele quer saber. Ele quer saber quantos Hzinho tem aqui na altura da nossa fruta no ponto P. É isso que ele quer saber. Professor, e como que eu faço para saber isso? A gente tem que conseguir relacionar o H com o Hzinho. E para isso a gente tem que utilizar as equações aí de M, R, U, V para a nossa altura. E para achar a altura, a gente pode encontrar tanto com o sorvetão, V0T, mais AT ao quadrado sobre 2, ou com Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes o nosso ΔS. Lembrando aqui que o S faz o papel da altura. Tranquilo? Para este primeiro ponto aqui, H, entre H e o solo, qual vai ser o nosso ΔS? Entre H e o solo. O nosso ΔS vai ser igual a posição final, o H, menos posição inicial, 0. E de Hzão para Hzinho, agora a diferença dessa altura aqui, ó, da fruta para onde a pedra passou, o nosso ΔS vai ser igual a Hzão menos Hzinho. É a diferença, é a altura final, a altura final é a altura da fruta e a altura inicial é a altura de onde a pedra vai passar aí por baixo da fruta. Então, a gente já tem as equações aqui, a gente vai relacionar as duas. Vamos usar Torricelli, porque é mais fácil aí, não tem tanta dificuldade em usar essa equação aqui. A maioria dos alunos prefere sempre que pode utilizar a equação de Torricelli. Então, vamos lá. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o nosso ΔS. V0 ao quadrado. A gente sabe que quando a pedra chega aqui, no ponto mais alto da trajetória, o nosso V0y é igual a 0. Por quê? Porque isso aqui a gente está falando de um vetor. Então, a gente tem uma componente em y, V0y, e a gente tem um componente em x, V0x. Quando a gente está analisando a altura, o que influencia na altura é a nossa velocidade em y. Beleza? Então, aqui, nosso Vy final é igual a 0, beleza? Então, já vou cortar aqui. V0 ao quadrado vai ser o nosso V0y inicial ao quadrado, mais 2 vezes o A. Nosso A aqui vai ser o quê? Nosso A, neste caso aqui, vai ser menos a gravidade. Por que menos a gravidade? Porque o objeto está subindo. Se o objeto está subindo, ele está contra a gravidade. A gravidade está empurrando ele para baixo. Se o objeto tivesse sido jogado lá de cima, aí a gravidade seria positiva. E o nosso ΔS, que a gente já viu que neste primeiro caso aqui, o nosso ΔS vai ser H menos 0. Então, aqui vai ser 0 é igual a V0y ao quadrado, menos 2 vezes G vezes H. Lembrando que esse 0 aqui vai cortar a outra parte dessa equação. Então, a gente tem, vou jogar o 2G para cá, 2GH é igual a V0y ao quadrado. Então, meu H, V0y ao quadrado, dividido por 2. Então, essa aqui é a nossa primeira equação. A gente achou aí a relação de H com a nossa velocidade. Agora a gente vai para a nossa segunda questão. Segunda análise. V0 ao quadrado é igual a V0y ao quadrado, mais 2 vezes o A, vezes o nosso ΔS. Eu sei aqui também que é 0, então vou colocar aqui 0. V0y ao quadrado, mais 2 vezes o A, que a gente já viu que é menos G, vezes o nosso ΔS da segunda situação. Agora a gente está analisando a situação do Hzão. Vai ser o H, que é a altura final, menos a altura inicial. 0 vai ser igual a V0y ao quadrado, mais 2 vezes G vezes Hzão vai ser menos 2GH. Ficou o sinal aqui do G. Mais, por que mais? Porque agora vai ser o menos do G com o menos do Hzinho. Mais 2GHzinho. Beleza? Então tá aí a nossa primeira, ou a nossa equaçãozinha aí final. Só que o H
a gente já sabe quanto que vale aqui, ó, quanto que vale o H. V0y ao quadrado dividido por 2. Então, a gente vai substituir. Por quê? Porque eu tenho que relacionar o Hzão com o Hzinho. Então, eu preciso tirar esse H dessa equação. V0y ao quadrado menos 2G, vou repetir tudo até chegar lá na parte do Hzinho, mais 2 vezes G vezes V0y, isso aqui tudo dividido por 2. Tranquilo? Então, eu vou cortar o quê? 2. Isso aqui tudo dividido por 2G, aqui, ó, tem um Gzinho aqui, 2G. Então, eu corto esse 2G com esse 2G. Como é que fica a minha conta? 0 é igual a V0y ao quadrado menos 2G Hzão mais V0 ao quadrado, que é V0y também ao quadrado, né? V0y ao quadrado. Então, eu tenho aqui V0y mais V0y, 2V0y é igual a 2GH. Joguei essa fórmula aqui para depois da igualdade. Então, vamos lá, fazendo a transformação aqui, H é igual a 2V0y dividido por 2G. Olha aí, ó, detalhe, o 2G eu passei para cá dividindo, tranquilo? Então, eu corto 2 com 2, eu sei que meu H vai ser igual a V0y dividido por G. Se meu H vale isso aqui, eu posso substituir aqui, ó, o meu Hzinho, fazer aqui, o meu H é igual a V0y ao quadrado dividido por 2G. Eu sei que V0y ao quadrado dividido por G, essa parte aqui dessa equação, é igual a H. Então, eu sei que meu Hzinho é igual a H dividido por 2. Eu só troquei esse V0y ao quadrado dividido por G por H. Então, eu sei que meu H vai ser igual a Hzinho vezes 2. Ou seja, a altura H é igual a 2 vezes a altura. Alternativa, letra C. Essa é uma questão complicadinha para quem não tem as manhas aí de fazer essas jogadas matemáticas. Então, é uma questão que eu recomendaria passar ela para o fim da prova. Pô, só vou tentar fazer essa questão aqui se sobrar muito tempo. Olha aí, ó, o tempo que a gente demorou para fazer esse tipo de questão. Então, são questões aí que você tem que saber que eu consigo resolver, mas eu posso deixar para o fim para não perder tempo em matérias mais importantes, em questões mais fáceis. Tranquilo? Então, vamos para a questão agora de número 28. Na escala de temperatura Fahrenheit, o ponto de fusão da água corresponde a 32 graus, enquanto o ponto de ebulição da água corresponde a 212 Fahrenheit. Na escala de temperatura Celsius, esses pontos correspondem respectivamente a 0 e 100 graus. Então, ele está falando aqui, ó, graus Celsius, 0 e 100 graus, equivale a graus Fahrenheit a 32 e 212 graus Fahrenheit. Então, vai ser aqui uma questãozinha de temperatura, beleza? Transformação de temperatura. Então, vamos lá. A tabela a seguir representa os estados do corpo humano correspondentes a diferentes temperaturas. Tem o normal, febril, febre alta e hipertermia. Com base no texto e na tabela precedentes, assinale a opção correta. Alternativa A, a temperatura 212 graus Fahrenheit é maior que 100 graus Celsius. Não, a temperatura 212 é igual a 100 graus Celsius. A temperatura 0 graus Fahrenheit corresponde a menos 32 graus Celsius. Isso aqui não está correto, mas a gente vai transformar e ver qual seria essa temperatura. Ele está perguntando aqui, ó, 0 graus Fahrenheit corresponde a quantos graus Celsius? A gente sabe que 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit. Beleza? Então, para fazer a transformação aqui, ó, de graus Fahrenheit para Celsius, eu preciso lembrar uma equaçãozinha que eu acho importante levar para a sua prova. Por quê? Porque você vai precisar dela na hora de fazer questão e vai cair esse tipo de questão na sua prova. Transformação de temperatura cai em prova. Então, vamos lá. Graus Fahrenheit é igual a 1,8 graus Celsius mais 32. Essa aqui é a forma mais fácil de fazer esse tipo de conta. Também temos outra. Temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit
menos 32 dividido por 9. Como eu sei que vocês têm dificuldade aí com fração, a maioria dos alunos, então eu indico levar isso aqui para a sua prova. É uma forma mais fácil e chegar no mesmo resultado. Então ele quer a temperatura em graus Celsius, sabendo que a em Fahrenheit é 0. Então vou trocar aqui, ó, 0 grau Fahrenheit vai ser igual a 1,8. O C é o que eu quero descobrir, mais 32. Então, 1,8 Celsius é igual a menos 32. Celsius, então, vai ser igual a menos 32 dividido por 1,8. Isso aqui vai dar aproximadamente 17,77 graus Celsius negativos. Beleza? Então, isso aqui está incorreto. Não são 32 graus Celsius. Letra C agora. Vamos fazer ela aqui no cantinho. Letra C. Se a temperatura corporal de uma pessoa atingir 3 dígitos na escala Fahrenheit, então essa pessoa estará pelo menos no estado febril. A gente vai aqui, ó, na tabela estado febril. Para estar no estado febril, ela tem que estar em 37,3 até 37,8. Então ele quer que a gente analise aqui se 3 dígitos na Fahrenheit, pelo menos 3 dígitos, a pessoa vai estar febril. O que são 3 dígitos na escala Fahrenheit? 100 graus Fahrenheit. É a primeira opção aí com 3 dígitos na escala. Então, a gente vai ter que analisar agora 100 graus Fahrenheit, quanto que isso vale em graus Celsius. Beleza? Então, Fahrenheit é igual a 1,8 graus Celsius mais 32. Então, aqui 100, eu vou colocar aqui 100 no lugar do Fahrenheit, que é a temperatura que eu tenho, é igual a 1,8 mais 1,8 C mais 32. 1,8 C é igual a 68. Meu C, minha temperatura em graus Celsius, é igual a 68 dividido por 1,8. Isso aqui vai dar aproximadamente 37,33 graus Celsius. 37,33 graus Celsius está entre as temperaturas aqui do febril. Tá aqui, ó. 37,33 está aqui. Então, essa aqui é a nossa alternativa correta. Os termômetros de Belém do Pará, durante o verão, comumente atingem a temperatura de 0 graus Fahrenheit. Olha aí, ó. Isso aqui foi uma piada da banca, não é possível. 0 graus Fahrenheit. A gente viu que 0 graus Fahrenheit equivale a menos 17,77 graus Celsius. Então, isso aqui está incorreto. Beleza? Então, alternativa letra C. Vamos para a nossa próxima questão agora, a questão de número 29. Questão de número 29. O calor é a energia transferida, cedida ou recebida pela substância em função da diferença da temperatura. O calor específico de um corpo é a quantidade de calor que uma substância necessita para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Para cada grama da substância, o calor específico da água é justamente 1 cal por grau Celsius. Considerando que uma caloria corresponde à quantidade de energia necessária para variar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, para que se varie a temperatura de... Então, ele dá algumas opções aí para a gente calcular a quantidade de calor necessária aí para transformar a água de uma temperatura para outra. Beleza? Então, vamos calcular de uma por uma. Essa aqui vai ter que ser uma que a gente vai fazer até a gente encontrar a resposta correta. Para fazer esse cálculo aqui, a gente tem que saber que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico aí, vezes a variação de temperatura, beleza? Que macete, para você não esquecer isso aqui. Toda vez que a gente vai estar trabalhando com temperatura de água, a gente vai utilizar essa fórmula aqui para saber quanta energia recebeu ou quanta energia cedeu para o ambiente. Então, vamos lá. Quantidade de calor, nesse caso aqui, na primeira, massa, 400 gramas, 400, vezes o calor específico vai ser 1 caloria, não precisa fazer nenhuma transformação, vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, 70 menos 20, vai ser 50. Já vou colocar direto aqui, ó, que vai ser igual a 4 vezes 5, 20. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. 20.000 calorias. Então, a quantidade de calor aqui, 20 kcal. Vamos para a letra B agora. Tá certo ou tá errado a primeira? 400, água necessitaria receber mais de 8.000 calorias. Essa aqui é a alternativa correta. Vamos fazer as próximas aqui só para a gente treinar. B. Que macete? Macete.
Quantidade de calor, nesse caso aqui, 10 gramas. Calor específico, 1. Variação de temperatura. Agora aqui, ó, de 30 para 10. Vai ser 10 menos 30. Final menos inicial. Então, aqui a quantidade de calor vai ser igual a 10 multiplicado por menos 20. Quantidade de calor é igual a menos 200 calorias. Ou seja, aqui ele está resfriando. Beleza? Se ele está resfriando, ele precisa ceder calor e não receber. Tranquilo? Então, aqui o único erro aqui é receber, não é receber, é ceder calor. Se ele está resfriando, ele tem que ceder calor para o ambiente. Letra C agora, 200 gramas, de 20 para 40. Será que ele vai receber 400 calorias? Vamos lá. Delta T. Q é igual a massa, 200, vezes o C, que a gente sabe que é 1, vezes a variação de temperatura. É de 20 para 40. Então, 40 menos 20 vai ser 20. Q é igual a 4, 2 vezes 2, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Calorias. Então, esse aqui está correto. Não seria 400. Seria 4.000 calorias. E seria receber, porque ele está aumentando a temperatura. E a letra D, 200 gramas de água, 50 graus Celsius para 10 graus Celsius. Aqui ele também está resfriando, ó, de 50 para 10. Então, Q é igual a massa vezes o calor específico, vezes a minha variação de temperatura. Q é igual a massa, 200, vezes 1, vezes variação de temperatura, que vai ser 10 menos 50, menos 40. Q é igual a 2 vezes 4, vai dar 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lembrando que é negativo, ele está cedendo calorias. Q vai ser igual a 8 quilocal. Porque quilocal, eu tiro 3 zeros aqui, eu coloco esse casinho. Então, ele tem que ceder mais de 4.000. Ele tem que ceder 8.000 calorias. Então, nossa alternativa realmente é a alternativa letra A. Vamos para a próxima aí. Outra questãozinha que pode cair na sua prova. Circuito resistivo aí, beleza? No circuito ôhmico, representado na figura abaixo, observa-se uma associação mista de resistores, ou seja, em série e em paralelo. Alimentado por uma fonte ideal. Utilizando um amperímetro, verificou-se que a intensidade de corrente elétrica que se estabelece no resistor de 8 kΩ vale 3 mA. Então, ele colocou um amperímetro aqui, e aqui passa uma corrente de 3 mA. Tranquilo? Então, isso aqui é um circuitozinho elétrico. Temos uma fonte de tensão, temos 3 resistores. Esse resistor aqui está antes de um paralelo. Esses 2 resistores aqui, ó, estão em paralelo. O 3 e o 6 estão em paralelo. Então, primeira coisa que a gente faz em circuitos elétricos, nós temos que fazer a resistência equivalente. Vamos fazer de parte por parte. Primeiro vamos fazer essa resistência equivalente aqui, depois a gente faz a resistência equivalente total. Então, vamos lá. Resistência equivalente entre 6 e 3, só para vocês entenderem. Resistência equivalente entre 2 resistores em paralelo, multiplicação pela soma. Então, aqui vai ser 18 dividido por 9. 2 kΩ. Lembrando do quilo aí. Então, a resistência equivalente entre isso aqui é assim. Então, ó, esse circuito virou esse circuito aqui, ó. Aqui, um de 8 kΩ e aqui um de 2 kΩ. Esse 6 em paralelo com 3 é a mesma coisa que um resistor de 2 kΩ, beleza? Agora, essa resistência equivalente aqui é a soma. Quando está em série, a gente soma os resistores. Resistência equivalente vai ser igual a 8 mais 2, que é igual a 10 kΩ. Então, esse circuito aqui virou esse circuito aqui agora, ó. $10 kΩ. E aqui um é. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Que esse circuito gigantesco aqui do início pode ser comparado a esse circuito aqui de 10 kΩ. Tranquilo? Então, sempre que eu encontrar
exercício aí de circuito, eu tenho que fazer a resistência equivalente. Claro, se eu precisar, se não for uma questão teórica. Então ele quer saber o quê? Neste caso, a potência elétrica dissipada pelo resistor de 3 kΩ em watts é igual a... Então ele quer saber qual a potência em cima desse resistor aqui, ó. Qual a potência dissipada em cima desse resistor. Para saber a potência dissipada, eu posso calcular a potência dissipada em VA ao quadrado sobre R, ou eu posso calcular a potência dissipada R vezes I ao quadrado. Eu tenho essas duas formas aqui de calcular a potência dissipada em cima de um resistor. A gente sabe o quê? A gente sabe que esse 3 mA aqui é a corrente do meu circuito. Ou seja, neste caso aqui, vai estar rodando 3 mA. Ou seja, sai 3 mA, 3 aqui, 3 aqui, aqui, 3, e aqui, deixa eu apagar onde. E aqui, volta 3 mA. O circuito, ele roda uma corrente de 3 mA, só que aqui ele faz uma divisão. Aqui ele vem, uma parte dessa corrente vem para cá, e outra parte dessa corrente vem para cá. Então, eu tenho que descobrir primeiro a corrente neste raminho aqui, no ramo do 3, e depois calcular a nossa potência dissipada nesse resistor. O que é que eu tenho que fazer agora? Descobrir a tensão total do meu sistema. V é igual a R vezes I. Beleza? Isso aqui, lei de Ohms. Essa equação aqui, para circuito elétrico, você tem que saber ela decorada. Quem vê, ri. V, então, é igual a R. Qual é o meu R total? Meu R equivalente? 10.000 vezes o meu I. Qual é meu I total? 3 mil. O K eu posso cortar com M. Um é 10 à terceira e o outro é 10 a menos 3. Então, meu V é igual a 30 volts. Eu sei que minha tensão total é igual a 30 volts. Beleza? Então, agora, eu sei que minha tensão total é igual a 30. Eu posso calcular da seguinte forma. Quanta tensão eu perco aqui? Lembrando que em série eu tenho queda de tensão e quanta tensão eu perco neste ponto aqui. Então, são dois pontos diferentes aqui, ó. Fazer desse lado aqui que fica mais fácil de vocês entenderem. Já está o nosso circuito com uma resistência equivalente. Eu perco uma tensão aqui e eu perco uma tensão aqui, ó. V aqui, V1 e V2. Essas duas tensões são iguais a essa tensão aqui. Então, eu sei que desse lado eu tenho 30, desse lado aqui eu tenho uma tensão 1 em cima do resistor de 8 e uma tensão 2 em cima do resistor de 6 e de 3. Como que eu faço para fazer esse cálculo? É fácil. Mesma coisa, ó. V é igual a R vezes I. Eu quero saber quanto que eu vou perder nesse resistor de 8 kΩ. Então, meu V vai ser igual a R, 8.000, vezes o meu I, que é igual a 3. Eu falei aqui, ó, que o 3 ele passa aqui por cima. Então, 3 mil. Corto. Minha tensão em cima do resistor de 8 é igual a 24 volts. Se eu tenho 24 volts aqui, vou fazer azul, 24 volts aqui, vai sobrar quanto para o meu V2? Vão sobrar 6 volts para cá. Então, eu sei que aqui eu tenho 6 volts. Eu tenho 6 volts aqui e eu tenho 6 volts aqui. Lembrando que, em paralelo, a tensão é igual. Em série, a tensão se divide. Em paralelo, a corrente se divide. Em paralelo, em série, a corrente é igual. Beleza? Então, aqui eu tenho que meu V2 aqui é igual ao meu V2 daqui. Tá ficando meio bagunçado, mas se for acompanhando aí, você vai pegando. Então, vamos lá. Agora, o que falta pra gente? Falta a gente encontrar a nossa potência dissipada. Eu sei que minha potência dissipada aqui, ó. Minha potência dissipada é igual a V ao quadrado sobre R. Passou para outra cor aqui. V ao quadrado sobre R. A minha tensão no meu resistor de 3 ohms, de 3 kΩ, é igual a 6. Esse 6 ao quadrado dividido pela minha resistência, 3 quilos. Então, vai ser 36 dividido por 3.000. Isso aqui vai dar igual 0,012 watts.
E a nossa resposta, alternativa, letra A. Tem diversas formas de fazer isso aqui. Eu fazendo passo a passo estava para fazer bem mais fácil do que isso aqui, mas a forma aí que eu imaginei que você conseguiria entender. Professor, qual é a forma mais fácil? Aqui eu sei que entra 3 miliamperes aqui, ó, nesse ramo aqui. Nesse nó aqui eu sei que entra 3 miliamperes. Eu sei que aqui tem 3 e aqui eu sei que aqui tem 6. Eu sei que esse 3 aqui, ele é proporcional. Minha maior resistência vai passar menos corrente. Minha menor resistência vai passar mais corrente. Então, automaticamente eu já saberia que aqui vem 2 mili. Automaticamente eu já saberia que aqui vem 1 mili. Beleza? 2. Aí daria para usar essa fórmula aqui, ó. R potência é igual a R vezes I ao quadrado. Seria R, 3.000, vezes 2 mili ao quadrado, que vai chegar na mesma resposta. Seria uma forma mais rápida de fazer essa conta, só que é bom fazer o passo a passo para você entender. Então, sempre que cair questão de circuito elétrico, faça a resistência equivalente, ache a tensão total e depois venha achando corrente e tensão de cada resistor. Vamos agora para a nossa questão de número 31. O bloco abaixo, na superfície da Terra, quando em repouso, equilíbrio estático, produz uma deformação de 10 centímetros na mola. Questãozinha também complicadinha, não é uma questão muito cobrada aí nas provas para bombeiro militar, mas vamos fazer ela devagarzinho para ver se você consegue entender. Determine a deformação deste mesmo sistema, ou seja, dessa mesma mola, na superfície de outro planeta, cuja densidade seja o triplo da densidade da Terra e o raio com metade do raio terrestre. Ou seja, isso aqui é uma questão que vai misturar muita física e muita matemática. Tranquilo? Ó, atenção! Esse tipo de questão aqui é aquela questão que a banca coloca para você errar no dia da prova. Porque ela demanda aí um conhecimento bom de matemática e você teria que saber algumas equaçõezinhas aí que provavelmente não estariam na sua cabeça na hora da prova. Então, tanto a questão 27 como a questão 31 são aquelas questões aí que provavelmente nós erraríamos na hora da prova. Então, não fique preocupado com isso. Sempre vão vir questões fáceis, médias e difíceis. Essa aqui seriam as questões difíceis da nossa prova. Então, vamos lá. Ele está falando que esse bloco aqui, esse sistema de massa-mola aqui, produz uma deformação de 10 centímetros, onde? Na superfície da Terra. Ele está perguntando, esse mesmo sistema, mola, massa, quanto que iria deformar em outro planeta, que tem o triplo da densidade e a metade do raio. Então, para isso, a gente teria que lembrar lá da equação da gravidade. G, nossa gravidade, é igual a Gzão, constante gravitacional, vezes a massa, dividido pelo nosso R ao quadrado. Beleza? Isso aqui é todo aluno que lembra dessa equação? Não é todo aluno, por isso que é uma questãozinha aí um pouco mais complicada. Lembrando que G é a nossa gravidade. O Gzão é a constante. M, a massa do objeto. E R é o nosso raio. Outra situação que você tem que ter aqui. Você tem que lembrar do volume da esfera, porque a Terra é uma esfera. Então, você teria que lembrar da equação do volume da esfera. Qual seria? 4 sobre 3 vezes π vezes o meu R ao cubo. Olha aí, ó. Já está piorando. E, por fim, você teria que lembrar que a massa é igual a densidade vezes o volume. Isso aqui a gente até vê nas aulas aí de fluidos. A gente consegue lembrar desse aqui. Mas o volume da esfera e a equação da gravidade seria um extra aí para o aluno que estudou muito. Então vamos lá. Ele quer que a gente relacione a deformação na Terra e a deformação no outro planeta. Então a gente vai fazer primeiro a da Terra. Meu Gzinho aqui, ó. Meu G primeiro, eu vou fazer o G e depois eu vou fazer o nosso G'. Nosso G vai ser o da Terra. Então eu vou colocar aqui, ó, GT. Nosso G vai ser igual a G vezes M dividido por R ao quadrado. O que a gente sabe, então? Que meu G é igual a massa. O que é a massa? Ele me passou a massa? Não, ele me passou uma relação entre densidade e raio. Então, eu vou trocar tudo que eu posso para densidade. Então,
densidade vezes volume. Vou trocar a massa por densidade vezes volume, dividido por R ao quadrado. Então, eu sei que o meu Gzão vezes a minha densidade vezes o meu volume. Qual é o volume da Terra? 4π sobre 3 vezes R ao cubo. Isso aqui tudo dividido por 3. Tranquilo? Tá captando? Tá captando? Desculpa, isso aqui tudo dividido por 3, não. Desculpa. Isso aqui tudo dividido por R ao quadrado. Vamos fazer aqui embaixo, então. Gravidade na Terra é igual. Vamos organizar isso aqui. G, ρ de densidade, 4π vezes R ao cubo, dividido por o 3, vou descer esse 3 aqui, ó, vezes R ao quadrado. Eu vou cortar esse R ao quadrado com esse R à terceira e vai ficar o Rzinho aqui. Então, gravidade da Terra vai ser igual ao meu Gzão vezes a densidade vezes 4π vezes R dividido tudo por 3. Então, essa aqui é a gravidade na Terra. Agora eu vou lá calcular a gravidade no outro planeta. Mesma coisa aqui, ó. 4π vezes 4π, não. Eu poderia fazer tudo novamente, mas já vou começar dessa parte aqui, ó. O G vezes o ρ vezes o 4π vezes R dividido por 3. Só que o meu R aqui vai ter a metade do raio terrestre e a minha densidade vai ser 3 vezes a densidade da Terra. Então, G vai ser igual a o Gzão vezes 3ρ vezes 4π vezes o R, que é R dividido por 2. Isso aqui tudo dividido por 3. Tranquilo? Agora vamos organizar essa bagunça. G vezes 3ρ vezes 4π vezes R. Isso aqui tudo dividido por 3 vezes o meu 2. Tranquilo? Agora eu sei que P4πr dividido por 3, ρ 4πr dividido por 3 é igual ao meu GT. Então, eu posso relacionar isso aqui a G' é igual ao meu GT, gravidade na Terra, vezes 3, tá aqui em cima, dividido por 2. Eu só peguei, vou organizar aqui para vocês de novo, G, ρ, 4πr 3, 2. Peguei isso aqui, calma, 3 vezes 2. Peguei isso aqui e troquei por GT. Então, o que eu achei aqui agora? O que eu achei aqui agora? Que a minha gravidade no outro planeta é igual a 1,5 vezes GT. Então, eu achei a minha relação entre a gravidade da Terra e a gravidade desse outro planeta. E agora eu vou lá para a minha força elástica. Minha força elástica, nesse caso aqui, vai ser igual à minha força-peso. É só a força-peso que atua nesse sistema aqui, ó. Eu tenho uma massa vezes a minha gravidade, e aqui eu tenho uma constante elástica vezes a minha deformação. Então, a minha força elétrica vai ser igual à minha força-peso. Força elétrica é igual a K vezes X, minha constante vezes a minha deformação. E a minha força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Lembrando que a deformação, isso aqui é uma constante, a K é uma constante, o M é uma constante, então elas são proporcionais, diretamente proporcional. Se eu aumentar o meu G, eu aumento a minha deformação. Se eu diminuir o meu G, eu diminuo a minha deformação. Então, se aqui eu tenho 10 centímetros na Terra, vou colocar aqui, ó, na Terra,
aumentando a minha gravidade em 1,5. Eita. 1,5 vezes, eu vou ter uma deformação igual a 10 centímetros vezes 1,5. Ou seja, 15 centímetros será a minha deformação no outro planeta, beleza? Então, a nossa alternativa aqui, letra D, é a nossa alternativa. Lembrando que é uma questão muito complicada, é o que eu estou falando. Essa questão aqui seria uma questão que nós não faríamos na prova, porque demanda muito tempo e muito conhecimento prévio. O que você tem que lembrar aqui, para a sua prova, força elástica, como calcular a força elástica e como calcular a força-peso. Porque pode ser que venha uma questão desse tipo na sua prova, pedindo para calcular a força elástica. K vezes X. Eu acho que esse assunto aqui... Cadê? Esse assunto aqui de cima, muito complexo para vir na sua prova aí do CFP. Tranquilo? Então vamos seguir aí. Fizemos mais uma questão. Vamos para a questão de número 32. Também uma questãozinha teórica. Considere que um prédio esteja em chamas, que uma pessoa esteja no quarto andar deste prédio a 10 metros de altura e que a única saída possível para essa pessoa seja a janela. Considere ainda que uma cama elástica tenha sido colocada no solo para amortecer a queda dessa pessoa, caso ela pule. Com base nessa situação hipotética e considerando que uma pessoa tenha pulado, julgue os itens a seguir. Esse aqui é o tipo de questão que eu falei. Você não precisa fazer cálculo em todas as questões. Tem questões teóricas que dá para matar aí com pequenos conhecimentos. Então vamos lá. Energia potencial gravitacional dessa pessoa irá se transformar em energia cinética durante a queda antes de atingir a cama elástica. Isso aqui está certo. Ele está falando que tem uma pessoa aqui num prédio que ela tem que pular para se jogar para a cama elástica. Aqui ela tem uma energia potencial gravitacional. Quando ela começa a cair, ela tem energia potencial cinética. Opa, energia cinética. Energia cinética. E quando ela cair aqui na cama elástica, vai produzir uma energia potencial elástica. Beleza? Então é isso que tem aqui nesse sistema. Item 2. Ao atingir a cama elástica, a energia potencial gravitacional e a energia cinética dessas pessoas serão transformadas em energia potencial elástica. É exatamente isso que vai acontecer. A energia potencial vai se somar ou vai ser transformada em energia cinética, e essa energia cinética vai ser transformada em energia potencial. Por isso que essa cama elástica vai descer e depois ela vai subir. Então isso aqui também está correto. Ao final, não houve perda de energia, pois toda energia potencial gravitacional foi transformada em energia cinética. E aí, houve perda ou não houve perda? Claro que houve perda. A gente sabe que na vida real não existe conservação de energia. Então, isso aqui está incorreto. Errado. Por quê? Porque tem perdas aí pela resistência do ar e por outros fatores aí também. Então, item 1 e 2 estão corretos. Houve perda? Sim, houve perda. Se não tivesse perda, essa energia cinética aqui ia triscar na cama elástica, a cama elástica também não teria perda, ia subir de novo até o patamar que essa pessoa estava, ia se tornar um ciclo aí infinito. Tranquilo? Então, a questãozinha aí boa para ser acertada. Questão de 33. O parkour é uma atividade física em que o participante sobrepõe obstáculos de modo mais rápido e direto possível, utilizando-se de diversas técnicas como saltos, rolamentos e escadas. Paulo, um praticante de parkour, saltou do alto de uma escada de 8 degraus, cada um com 20 centímetros de altura para o solo. Considere que G igual a 10 metros por segundo e que a massa de Paulo é de 60 quilos. Neste salto, a variação da energia potencial gravitacional de Paulo em módulo foi de... Ele quer saber a energia potencial gravitacional que o Paulo acumulou aí nesse salto que ele fez. Energia potencial gravitacional a gente calcula como massa vezes a gravidade vezes a altura, mgh. Então a gente tem aqui a massa do Paulo, 60 quilos. A gravidade, ele falou pra gente, 10 metros por segundo. E a altura ele falou que são 8 degraus vezes 20 centímetros. A gente sabe que para o cálculo da energia potencial tem que estar em metros. 20 centímetros dividido por 100
é igual a 0,2 metros. Então, 0,2. Energia potencial gravitacional é igual a 600 vezes 1,6. Energia potencial gravitacional vai ser igual a 960 joules. Beleza? Então, alternativa letra D. Isso aqui é a única coisa que tinha que fazer, era transformar de centímetros para metros e multiplicar pela quantidade de degraus. Vamos para a questão 34 agora, já chegando quase ao fim das nossas questões. Outra questãozinha teórica. A respeito do funcionamento de um chuveiro elétrico, é correto afirmar que quanto maior a resistência do chuveiro, mais energia é dissipada e, portanto, mais quente ficará a água. Então, a gente sabe que é a energia dissipada que vai fazer o chuveiro esquentar. Ele está perguntando para a gente, quanto maior a resistência, maior a energia dissipada. E aí? Lembra lá o cálculo de potência dissipada na resistência? V ao quadrado sobre R. Ou potência dissipada, R vezes I ao quadrado. Quanto maior a resistência do chuveiro, mais energia dissipada. Olha aqui, ó. Quanto maior a resistência do chuveiro, menos energia potencial é dissipada, beleza? Mais quente ficará o chuveiro. Então, quanto maior a resistência, menos quente ficará a nossa água. Então, esse aqui está correto. No modo inverno, escolhido para que a água saia muito quente, o chuveiro consome mais energia elétrica, pois a voltagem que é submetida aumenta. E não é por conta da voltagem. A voltagem no chuveiro continua, aqui no Distrito Federal, sendo 220. O que vai alterar? O tamanho da resistência, beleza? Se a resistência for maior, vai passar menos corrente e vai aquecer menos. Se a resistência for menor, vai passar mais corrente e vai aquecer mais. No modo verão, escolhido para que a água saia moderadamente quente, a resistência é maior do que no modo inverno, de maneira que a corrente elétrica é menor e, portanto, menos energia é dissipada. E essa aqui é a nossa questãozinha certa. Então, aqui, ó, dentro do chuveiro eu tenho uma resistência pequena. Opa. Eu tenho uma resistência pequena. E eu tenho uma resistência grande. Aqui eu vou chamar de frio e aqui eu vou chamar de quente. Ou inverno e verão. Inverno e... Opa, foi mal. Senão vai confundir vocês. Inverno e verão. Ou seja, aqui vai estar muito quente e aqui vai estar morno. Beleza? Então, resistência pequena. Ó, V é igual a R vezes I. Resistência pequena. Resistência diminui. O que acontece com minha corrente? Minha corrente aumenta. Beleza? Resistência grande. Resistência maior. Resistência maior, minha corrente diminui. E a gente sabe que o que faz ter o aquecimento aí da água é o nível da nossa corrente, é o tanto de corrente que a gente vai fornecer para esse sistema. Então, se a minha resistência é maior, minha corrente vai ser menor. Se minha resistência é menor, igual nesse caso aqui, a minha corrente é maior e aquece mais o chuveiro. Para um chuveiro ligado a uma dada rede elétrica, a temperatura da água que sai dele não depende da vazão, isto é, do volume de água por unidade de tempo. Isso aqui é o que o pobre mais faz, né? Quer esquentar o chuveiro no máximo, liga, abre só um pouquinho o registro. Isso aqui também está errado. Então, depende da vazão. Se a gente diminui o registro, se a gente fecha o registro ali, deixa só um biquinho de água caindo, vai esquentar mais água. Por quê? Porque não vai ter tanta troca de água assim, e essa água vai sair mais quente. Tranquilo? Então, gabarito aí, letra C. Questão de número 35. Um motorista que dirige um automóvel a uma velocidade de 90 km por hora vê um sinal vermelho e decide parar. O intervalo de tempo entre o momento que o motorista viu o sinal vermelho e o efetivo acionamento dos freios é de 0,7 segundos. Os freios do automóvel conferem uma desaceleração constante, 5 metros por segundo. Assim, a distância em metros percorrida pelo automóvel do momento em que o motorista viu o sinal até o carro parar será de... Então ele está falando aqui, ó. O carro está vindo aqui em alta velocidade. Ele viu um sinal vermelho.
e acionou os freios. Só que do tempo que ele viu o sinal até o tempo que ele começou a frear, passaram 0,7 segundos. Então, a partir daqui, ele freou até chegar em velocidade igual a zero. Então, aqui é o tempo de frenagem e aqui é o tempo que a gente chama de tempo de reação. E aqui é o tempo de frenagem. Ele quer saber qual foi a distância total percorrida por esse carro. Do momento que ele percebe o sinal, aperta o freio até parar. Questãozinha clássica e vai cair na sua prova deste modelo aqui. Que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Passar tudo para a mesma unidade de medida. No SI, como a gente está mexendo com aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai passar a nossa velocidade para metros por segundo ao quadrado. 90 km por hora é igual a 25 metros por segundo ao quadrado. Professor, como assim? Como fazer tão rápido? 90 dividido por 3,6. Isso aqui já está nas nossas aulas, já está massificado na cabeça dos nossos alunos. A tabelinha lá, 10, 15, 20, 25 e 30, você tem que saber de qual para auxiliar na hora da sua conta, para você não precisar fazer conta. Já vai no automático. Então, tempo de reação, 0,7 segundos. A minha aceleração, no caso, desaceleração aqui vai ser igual a menos 5 metros por segundo, porque eu estou freando, então vai ser negativo. E ele quer saber o meu ΔS. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que saber quanto ele percorreu de perceber o sinal até apertar o freio, que foram 7 segundos. Então, eu vou lá para as minhas equações de M, velocidade, ou movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque ele estava com velocidade constante, ó, 90 km por hora. Então, eu tenho duas contas aqui, ó. Eu tenho movimento uniforme e eu tenho movimento uniformemente variado. Beleza? Eu tenho duas situações aqui. Primeiro, então, ΔS sobre ΔT. Minha velocidade, 25, que a gente já viu. Nosso ΔS é que a gente quer descobrir. E o nosso ΔT, 0,7 segundos. ΔS é igual a 25 vezes 0,7. 25 vezes 0,7, ΔS é igual a 17,5 metros. Então, eu tenho que nesse primeiro percurso aqui, ele percorreu 17,5 metros. Certinho? 17,5 metros. Agora eu vou para a segunda situação. E com qual equação que eu vou para a segunda? Ou com qual equação eu vou utilizar aqui para ver o meu segundo momento? Equação de Torricelli. Beleza? Eu tenho a velocidade final. Eu tenho a minha velocidade inicial. Eu tenho a minha aceleração e eu quero descobrir o meu ΔS. Essa aqui é a equação de Torricelli. Minha velocidade final vai ser igual a zero, porque ele vai frear totalmente. Minha velocidade inicial, 25 ao quadrado. Mais 2 vezes a minha aceleração. Quanto que é a minha aceleração? Menos 5. Professor, por que menos 5? Porque ele está desacelerando. Vezes o meu ΔS, que é o que eu quero descobrir. Então, aqui vai ser 25 vezes 25, 625. Mais, na verdade, menos 10 ΔS. Jogar o ΔS para cá, ΔS vai ser igual a 625 dividido por 10. 62,5 metros. Beleza? Então, eu tenho aqui que o meu outro, 62,5 metros. 17,5 mais 62,5 é igual a 80 metros. Então, ele percorreu 80 metros até frear o carro totalmente. E a gente chega aí na nossa última questão. A questão aqui, essa questão vai estar na sua prova, relacionando movimento uniforme com movimento retilíneo uniformemente variado. Isso aqui vai estar na sua prova. Esse tipo de questão é a questão que o professor fala que você tem que saber, tem que matar esse tipo de questão. Vamos lá, outra que você precisa saber. Isso aqui você precisa saber. E, vamos para a próxima. Isso aqui também, ó. Quantidade de calor para aquecer ou resfriar uma água. Isso aqui você tem que saber. Então, são 3 questõezinhas aí fáceis que você consegue levar para o dia da sua prova. Como eu falei, volta aqui para mim. Satisfação estar com vocês. Precisando de mim, só entrar em contato. Se não entendeu alguma dessas resoluções aqui também, tenho o maior prazer em te ajudar aí. Só me chamar nas redes sociais. Me acompanhe aí que nós temos grandes novidades para esse concurso do Corpo de Bombeiros. Um abraço e até mais. Valeu!